importante que serve de alerta para você que tem filho e está acompanhando agora o Balanço Geral. Os registros são de casos diferentes, mas com as mesmas características. O crime, abuso sexual. A vítima, crianças e adolescentes. Em Umuarama, no noroeste do Paraná, o médico pediatra é acusado de abuso sexual contra os próprios pacientes. Em Francisco Beltrão, no sudoeste, o militar da reserva foi preso suspeito pelo mesmo delito, mas contra alunos do Colégio Cívico-Militar onde ele trabalhava. Em Londrina, uma operação investiga um grupo que pode estar envolvido com pedofilia. Situações que preocupam e trazem um alerta. Afinal, por que quem deveria cuidar e ensinar tem deixado marcas e traumas? Geralmente estão associadas a pessoas dentro do vínculo familiar, são pessoas próximas, né? E que para satisfazer os seus desejos, elas elaboram N práticas aí que acabam por violar os direitos da criança. Lidar com o problema exige cuidado, conhecimento e também técnica. Isso porque esse processo inicial pode ser determinante na recuperação psicológica da vítima. Por isso, precisamos falar sobre o assunto. Como a criança e o mundo externo vai reagir ao abuso, vai também marcar como que vai ser a questão do trauma que vai ficar para ela. Então, a depender de como há uma movimentação ao redor dessa criança com a possibilidade do abuso, vai ser como ela vai significar o que aconteceu dentro dela. Então é muito importante que essa criança esteja acompanhada por um psicólogo que tenha experiência nessa área, para que o fato do abuso não se torne ainda maior do que efetivamente foi. Mas como identificar que a criança sofreu abuso? De acordo com a psicóloga, existem sinais. O padrão de sono é um dos principais indicadores. Pode se tornar mais agitado, com pesadelo frequente e medo de ficar no quarto, já que muitas vezes o crime está associado a esse ambiente. O comportamento também pode mudar. Tem crianças que começam a comer demasiadamente ou parar de comer, né? Tem também alterações na escola. Então, uma criança que muitas vezes tinha um padrão escolar, ela começa a ter queda no desempenho escolar, ela não consegue ter concentração adequada nas atividades e junto com o contexto escolar, que a criança passa boa parte do tempo, começa também a aparecer algumas mudanças comportamentais. Então, era uma criança calma e passa a ser agressiva, era uma criança extrovertida e passa a ser introvertida, ela começa a ter uma mudança muito brusca do repertório padrão dela, passando a apresentar outros comportamentos que os pais e os professores não identificavam na vida dela antes. A criança deve se sentir segura ao falar sobre a violência, para evitar que ela sinta culpa pelo abuso que sofreu. Nós pedimos para que nunca fique se questionando, que seja uma revelação espontânea, né? Para que não haja aqueles questionamentos, mas o que houve, o que aconteceu, não. A criança, ela escolheu você ou qualquer pessoa para que, de fato, ela relate, porque ela estabeleceu um vínculo de confiança contigo. Então, ouça aquela criança, deixa ela falar e procure os órgãos, qualquer órgão da rede de proteção, ou das unidades de saúde, ou da assistência, ou propriamente da segurança pública, ou até aqui no Conselho Tutelar e fale, olha, a criança veio e me relatou isso, isso e isso, que é uma situação que ocorre assim, e nós vamos fazer os encaminhamentos que devem ser feitos. E a qualquer indício de mudança no comportamento ou na rotina da criança, o primeiro passo é a denúncia, que pode ser feita, inclusive, de forma anônima. E é essencial. Isso porque é ela quem determina que o quanto antes a vítima tenha o acompanhamento necessário e o caso seja investigado. Existem os famosos Disque 181, né, que a gente sabe que são registros a nível federal, e aqui em Cascavel existe também os telefones, tanto do Conselho Tutelar, o fixo e os celulares, como também é possível fazer uma denúncia, a pessoa não quer se identificar. Eu posso ligar no telefone do Conselho, celular? Pode, não tem problema algum. Quero vir aqui, mas eu não quero ser identificado na denúncia, quero fazer ela presencialmente, não tem problema, vai ser acatado, isso vai ser averiguado. Lembrando que a gente não trabalha sozinho para esse tipo de situação. Por quê? Porque, por se tratar de crime, os órgãos de segurança eles devem ser acionados.